Vou falar de um pessoal que talvez muita gente um pouco mais nova não vá conhecer. Eu vou colocar na tela primeiro. Quem será? Bom, nessa semana nós relembramos a morte do equilibrista germano-americano Karl Wallenda, que é esse da foto à esquerda, que também está à direita, é o mais sênior aí da foto, né? Uhum. Ele faleceu no dia 22 de março de 1973, quase que exatamente há 50 anos. Quem ele foi? Ele foi fundador de um grupo chamado The Flying Wallendas, ou seja, os Wallendas voadores. Era um grupo familiar que fazia shows de equilibrismo na corda bamba. Não só na corda bamba, também bicicleta e outras coisas afins de equilíbrio, né? E o que marcava muito esse grupo é que eles não usavam proteção nenhuma embaixo, aquela rede de proteção lá, eles não usavam. Então esse que era o chance dessa família, né? E ele, pessoalmente, o Karl Wallenda, ele começou a fazer suas performances de equilíbrio quando tinha 6 anos de idade, ainda na Alemanha, né? Então ele... E, na verdade, a família já era de acrobata há muito tempo, né? Então a família vem desde o final do século XVIII, na antiga Boêmia, fazendo os espetáculos pelo Império Austro-Húngaro, como se apresentando com uma trupe circense. Então tá uma foto, não é de 1780 a foto, que nem tinha fotografia ainda, né? Mas é de algum momento aí no século XIX, 1800 e bolinha, dos ancestrais do Karl Wallenda. Então ele já era uma família de circo, já de gerações e gerações, e o Karl, ele começou aos 6 anos, como eu falei, e migrou para os Estados Unidos e continuou fazendo as apresentações com a família, com os filhos, com a esposa, etc., né? E o grupo ficou famoso com apresentações, né, muito perigosas, né, dentre elas uma que foi criada, eu acho que para o próprio Karl Wallenda, que era uma apresentação de uma pirâmide humana. E ciclismo, tudo, né, tanto o ciclismo quanto a pirâmide humana era dentro, em cima da corda bamba, né? E eles fizeram uma turnê pelos Estados Unidos em 1928, né? Antes eles faziam muito sucesso na Europa, né? E aí fizeram um turnê pelos Estados Unidos em 1928, e aí começaram a parceria com o circo Ringling Brothers and Barnum, em Barley, né? É um nome gigante aqui. Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, que era um circo gigantesco que havia nos Estados Unidos, né? Eu não sei se ainda existe, eu acho que não existe mais, né? E aí eles começaram a se apresentar junto do Ringling Brothers. Tem até uma foto da época, de abril de 1941, quando eles se apresentaram no Madison Square Garden, em Nova York, né? Então eles fizeram muitas apresentações pelos Estados Unidos e pelo mundo, né? Mas só que a família tem uma história também de algumas tragédias aí que circundam pela família. Por exemplo, em 1944, né, nesse mesmo ano, quando eles estavam se iniciando numa apresentação num circo em alguma cidade lá dos Estados Unidos, que eu acabei não anotando aqui, tinha 6 a 8 mil espectadores e começou um incêndio no circo, acabou pegando fogo na lona, porque era um circo de lona mesmo, né, gigante, né, 6 a 8 mil pessoas lá dentro, colapsou essa lona pegando fogo, 168 pessoas morreram, então é uma tragédia, tem até um memorial na cidade ali para lembrar o pessoal. 168 pessoas morreram, mas a família Wallenda conseguiu escapar ilesa, eles conseguiram se deitar ali, se rastejar e acabariam saindo ilesos, né? E depois disso eles começaram, se desvencilharam aí do Ringling Brothers e começaram a se apresentar como uma trupe independente, né? Eles começaram a se apresentar por conta própria. Em 1947 eles desenvolveram um novo número, que era uma pirâmide humana com 7 pessoas. Era uma coisa inédita. Se apresentavam, claro, sem rede de proteção embaixo. Então foi um sucesso no mundo inteiro essa apresentação. Só que em janeiro de 1962, quando eles estavam em Detroit, eles estavam se apresentando no Shrine Circus, quando um dos membros perdeu o equilíbrio e todo mundo caiu. Metade da família morreu nessa, né? Puta. Karl, né, o filho do Karl, né, o Karl Wallenda que a gente está falando dele, o filho dele ficou paralisado da cintura para baixo e o próprio Karl feriu a bacia, né? Então nós temos uma foto aqui dessa apresentação momentos antes do acidente.
Então, aí é 30 de janeiro de 62, no State Fair Coliseum, em Detroit, um pouquinho antes do acidente. Essa era a pirâmide, eram 4 pessoas na corda bamba. Essas 4 pessoas levavam uma barra que se equilibrava 2 com outra barra com uma das moças, né, da família sentada ali em cima. Daí um dos caras daí de baixo se desequilibrou e aconteceu a tragédia. Metade morreu, né? Só que eles decidiram que o medo não os paralisaria. Então, no ano seguinte, eles tiveram coragem e começaram a fazer de novo esse número, né? E essa história é retratada num filme de 78 chamado The Great Valendas, Os Incríveis Valendas. Deixa eu colocar o cartaz do filme aqui, estrelando Lloyd Bridges no papel do Carl Valenda. Incrível que eu vi esse filme quando eu era criança, vi na televisão, estava pesquisando aqui para essa história e eu lembrei que eu vi esse filme quando eu era criança e conta exatamente a história da vida deles e conta essa queda e conta depois a volta por cima. Inclusive o próprio Carl Valenda fez toda a consultoria para o filme para mostrar, né, dizer como é que era e para ficar o mais fiel possível ao que aconteceu de verdade, né? Então foi um filme feito para a televisão, né, na época. E outra coisa legal, aqui no link da descrição da nossa live, depois do corte, tem o link do YouTube com o vídeo inteiro. O filme inteirinho está lá no YouTube, acho que não tem mais copyright, com legendas em português. Então, quem tiver curiosidade de assistir esse filme, está aí no YouTube de graça. Clica ali no link e vai assistir lá. Bom, então o filme retrata esse acidente e o retorno do pessoal aí fazendo as acrobacias, né? O Lloyd Bridges, ele é pai do Jeff Bridges, né, cara? A família Bridges, né? Tem alguns que são atores, eu não sei nem qual a relação entre eles aí, mas tem o Jeff Bridges e tem outros também, né? E esse, curiosidade, que o Lloyd Bridges... O Bill Bridges. São uns 3 ou 4, né? Irmãos, né? E esse cara, o Lloyd Bridges, ele fez o piloto lá do Apertem os Pintos, o piloto sumiu também, né? Loucademia de Polícia, é o próprio, né? Já morreu faz tempinho também, acho que foi na década de 90, né? Morreu no dia 10 de março. Olha só, em 98. Época, mais ou menos, 98. E para o filme, os netos do Carl Valenda que fizeram a pirâmide de verdade, foi filmado, né, para ser documentado no filme, né? E o Lloyd Bridges faz o papel do próprio Carl Valenda, né? Mas o Carl, né, quebrou a bacia, né, na época, como eu falei, né, nesse desastre, só que ele não parou. Ele continuou a se apresentar na corda bamba, mesmo depois do acidente, continuando fazendo travessias entre prédios, estádios, né? Por exemplo, em 18 de julho de 1970, já aos 65 anos, ele caminhou pela corda bamba, cruzando a garganta de um rio chamado Tallulah, lá na Geórgia. Em 74, aos 69 anos, ele quebrou o recorde mundial ao caminhar pela corda bamba por 550 metros em Kings Island. É um recorde que permaneceu até 2008, 34 anos para quebrar esse recorde. E quem quebrou o recorde? O bisneto dele, Nick Valenda, que completou 610 metros nesse mesmo lugar. Em 22 de março de 1978, o Carl Valenda, mais 4 anos, né, 73 anos eu acho, né, isso. Com 73 anos, ele se apresentou em San Juan, Porto Rico, cruzando em um cabo de 220 metros entre 2 hotéis bem altos, 2 torres, né, a 30 metros de altura, como sempre, sem né, nada de proteção embaixo. Só que dessa vez deu ruim. Tinha vários ventos fortes naquele dia, disseram depois que algumas das cordas não estavam muito bem fixadas e ele acabou se desequilibrando. Ele conseguiu segurar na corda, mas não por muito tempo, caiu sobre um carro, foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu aos 73 anos, fazendo aquilo que ele sempre gostou de fazer na vida, né? Então, foi-se Carl Valenda justamente nessa data aí, 22 de março de 78. Mas a história da família não acaba aí, porque a família continua até hoje se apresentando, né? Então tem outros membros da família que são notáveis. Por exemplo, tem uma
vamos dizer, agregada, né? A Elizabeth Pinty, não sei se é assim que se pronuncia, também foi apelidada de Angel Valenda, porque ela se casou com Steven Valenda, que é sobrinho do Carl, né? E ela gostou, né? Ela conheceu o Steven Valenda e numa apresentação, né, de corda bamba, gostou, testou, se deu muito bem e ela começou a carreira no grupo, né? Começou a treinar também. Só que assim que começou a treinar, começou a demonstrar sinais de câncer. Em 1987, aos 19 anos, teve a perna direita amputada. Mas ela não parou, ela continuou a se apresentar na corda bamba com uma prótese. Essa história do Joseph Klimber, não é, cara? É que eu estava pensando. Na hora que você pensou, apareceu a legenda embaixo aqui na tela, por isso que eu falei. Foi realmente inteligência artificial, né? Apareceu escrito na sua tela. Marcelo está pensando no Joseph Klimber. Mas essa é real, né? Talvez essa foi real. Ela, com a prótese, ela se apresentou e acabou falecendo de câncer aos 28 anos, em 96. E eu vou colocar um videozinho, um pedacinho de uma entrevista a algum programa católico ou evangélico, não sei, onde ela foi entrevistada. E, rapidinho, vocês vão conhecer a Angel Valenda. The great Walenda family. We have with us today Angel Walenda, married to Stephen Walenda from that great family. And I want you just to see a little clip of Angel performing on a high wire with distinction, because she's the only person ever to perform with a fake leg, a prosthesis. And I think the clip we have is probably the first time she maneuvered the wire after her right leg was removed for cancer, and she was fitted with a prosthesis. I had a lot of health problems, and soon they diagnosed me with cancer. What's been the toughest time for you in fighting this cancer battle? Telling everybody that I can do it, even though they say I can't. I've always knew that with the Lord, anything is possible. Miracles are possible, and maybe I'll be one of them. Tá aí a Angel Valenda, dessa entrevista em 1991, eu acho, né, que estava no vídeo. Esse vídeo é da primeira vez que ela se apresentou com a perna prostética, né? E ela conta, né, no final, ele pergunta qual foi a parte mais difícil, e a parte mais difícil é dizer para todo mundo que ela pode fazer, né? Coisas que todo mundo falava que ela não poderia fazer mais, né? Então, essa é a história da Angel Valenda. Mas a história da família continua, né? A família vai longe, né? Temos aí Nick Valenda, o bisneto de Carl. Ele está nessa foto numa bicicleta no nível do 12º andar, em Newark, New Jersey, em 15 de outubro de 2008, onde ele quebra o recorde mundial de travessia na corda bamba com bicicleta. É ele que quebrou o recorde, inclusive, do bisavô dele, né, no local onde ele se acidentou, né? O Nick Valenda começou a se apresentar em 92, aos 13 anos de idade. E ele coleciona recordes, né? Então, em agosto de 2001, ele quebrou seu primeiro recorde mundial com a mais alta pirâmide humana em uma corda bamba. Em junho de 2011, ele cruzou entre as duas torres de Porto Rico, no lugar onde o Carl, bisavô dele, tinha caído. Então, ele passou isso também. No ano seguinte, em junho de 2012, ele caminhou 600 metros na corda bamba sobre as cataratas do Niágara. Primeira pessoa no mundo a fazer isso. Em 23 de junho de 2013, ele quebrou outro recorde ao cruzar a garganta do Rio Colorado a uma altura de 500 metros. Então, é um cara recordista atrás de recorde na corda bamba, seja andando, seja com bicicleta, né? Bom, a história continua. Em 2017, né, 6 anos atrás, os Valendas estavam treinando para um novo número, uma pirâmide com 8 pessoas, né? Mas a pirâmide colapsou, vários caíram no chão, e uma das pessoas acidentadas foi Liana Valenda. Não sei como é que se pronuncia, porque tem um J aqui, não sei se é Liana ou Liana Valenda, eu acho que é Liana Valenda, que é também bisneta de Carl e irmã do Nick,
né? Nessa queda, Liana quebrou cada osso da face. A história não é fácil, né? E foi colocada em coma induzido. Mesmo com esse acidente, Liana retornou ativa 2 anos depois. Em 23 de junho de 2019, ela e seu irmão Nick se tornaram os primeiros acrobatas a caminhar sobre a Times Square em uma corda bamba de mais de 400 metros de comprimento à altura de 25 andares. E aí eu tenho um vídeo da transmissão, um pedacinho dessa transmissão que eles fizeram ao vivo lá em Nova York. Cadê? Okay, here we go. Okay. Say if you can make it in New York, you can make it anywhere. Can't help but get emotional at this moment. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity. I guess at least they're not saying fall. Yeah. I've had that happen too before. Hi. Got it. Nick, stand by. You all right? Nick, are you okay? Yep, fine. Oh, this is tight. Hold on. You're good where you're at. Hold on. You don't have to move. I'm gonna do this. What do you think, New York City? What do you think, world? Perfectly. I'm up. Praise God. You're amazing. Yeah, baby, I hear you. Yep, I'm here. I step on? Yep, I got you. Tá aí. Ficaram 36 minutos ali em cima. Tem o cabo de segurança, mas quando ele cruzou em cima dela, você viu que ele tirou o cabo. Teve que trocar o cabo, Passou por baixo da perna, pôs de novo. Esse é o momento tenso, né? Mas isso aí foi quando? Essa da Times Square? Times Square foi em 2017. Não, desculpa, foi em 2019. Em 2017 foi um acidente com ela, que ela quebrou todos os ossos da face, e aí em 2019 ela aparece aí nesse vídeo, já com o irmão Nick retornando à ativa, né? Você falou em algum remote aí daquele francês lá, o Philippe Petit, que atravessou as Torres Gêmeas, não falou? Não tô lembrando, não. Ou você que falou, não tô lembrado. Eu me lembro de algum comentário a gente fez, não sei se por causa do filme, que gerou um filme também daquele francês lá, chama Philippe Petit, fui olhar aqui, que ele acabou sendo... entrou lá e foi atravessando, passou a corda, tudo, e foi atravessando, depois ele foi preso. Ele sempre era preso, né? Mas é diferente. Ele fazia sozinho essas travessias, né? Aí a família fazia aí com pirâmides e um monte de gente interagindo, tá doido. Sem equipamento de segurança. Ainda tem mais um pouquinho de história. Tem a esposa de Nick, Erendira Valenda, que também, a própria família dela já vem numa família de artistas. Aí casou com outro cara que vem também de 200 anos, né? E aí em 2017 ela se apresentou pendurada pelos dentes a partir de um helicóptero sobrevoando 100 metros acima das cataratas do Niágara, quebrando um outro recorde mundial. E aí tem uma fotinho aqui dela segura pelos dentes. Família... Cara, eu não serviria... Eu nasci na família certa, eu acho, cara. Já se nascido na família ali, eu ia ser a ovelha negra, cara, pelo amor de Deus. Eu vou pegar água para vocês. Bom... E dia 23 de março de 2012 foi lançado um documentário em curta-metragem mostrando o início da carreira do Carl. Inclusive, esse documentário ganhou o prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Charleston, de 2012. E eu vou mostrar o trailer, rapidinho, desse filme. Parece ser bem bacana, mesmo se vocês puderem achar por aí. Vamos colocar o trailer, cadê? Tá aqui.
Ich bin Karin, ich bin 3 Tage mit dem Zug gereist, um hierher zu kommen. Du taugst nicht zu dürr. Verzeihbar. Aber während du verlierst deinen Fokus und oben zählt jede Bewegung. Ich schaff das. Das haben die anderen Lehrlinge auch gedacht. Und sie haben mehr geübt. Sieh dir herauf! Valenda! Parece bem bacana, né? Caraca, deve ser um filmaço mesmo. Muito legal. E é isso, essa é a história. É polonês? do Karl Walenda. Hã? É polonês o filme? Então, eu acho que é alemão. Eu não vi a nacionalidade, não. Parece alemão. Se eu não me engano, Caraca, muito alemão, vou mas procurar. parecia alemão. Deve ser bem legal mesmo, cara. Vou assistir isso daí. Ver onde tá E passando. finalmente, esse aqui é uma foto, né, uma imagem do site deles. Está aqui as datas da próxima turnê. Então, olha lá, a pirâmide de 7 pessoas, então estão na ativa. Então, aí os bisnetos aí do Karl Walenda se apresentando aí em turnê. É só entrar no site deles aí e... Bom, as datas são todas para Estados Unidos, né? É isso. St. Louis. Começa em St. Louis, no Missouri. Pois É isso aí. The Flying Valendas. Muito legal. E o filme, boa indicação também. Vou procurar. E tem um link no YouTube na descrição pro filme inteiro, né, de 1978, né, com a história daquela queda lá e da volta por cima.